Olá meninas do cafezinho, bem-vindas a mais uma transmissão aqui do nosso cafezinho da tarde. Eu venho conversar com vocês hoje um pouquinho sobre o quadro da disciplina. Tentei fazer uma transmissão antes com o meu pequeno, mas ele não queria, estava com sono, coloquei ele para deitar. Agora eu vou poder fazer a transmissão tranquila para vocês. Esperar as meninas começarem a entrar no vídeo para eu poder estar explicando um pouquinho sobre ele. Oi Maquiana, oi Luciana, bem-vinda. Se as meninas começam a entrar. Oi Karen, bem-vinda de novo. Foi deitar, graças a Deus, bebê. Ver se eu consigo conversar com vocês antes de fazer a janta aqui. Oi Dani. Então, vamos lá. O quadro da disciplina. Então, vocês viram essa foto? Pedi pro meu marido tirar do quadro da disciplina, que a gente tem implantado aqui em casa e tem sido uma ferramenta simplesmente maravilhosa num dos momentos mais tensos que eu tenho durante o dia. Então, o quadro da disciplina, ele nasceu do meu desejo de poder estar disciplinando a minha filha de 4 anos, né? Ela entende já as coisas de uma forma simples, de uma forma controlada, de uma forma onde eu não perca, vamos colocar assim, uma forma onde eu não desça do salto, embora eu não use salto alto, mas uma forma onde eu não desça do salto, onde eu fique com o meu temperamento controlado, onde eu não me exalte os ânimos no momento da disciplina. O que acontece muitas vezes é que os pais, pelo menos eu me sinto muito desrespeitada pela desobediência da minha filha. Então eu acabo descontando, vamos colocar assim, na criança e disciplinando mais pelo desrespeito feito a mim do que pelo desrespeito feito ao Senhor, que é quem manda a criança obedecer os pais, né? Então, o quadro da disciplina, ele nasceu do meu desejo de estar tirando o sentimento egoísta do momento da disciplina e estar colocando a disciplina bíblica. O principal que a criança compreenda é que, em primeiro lugar, ela está desobedecendo a Deus, a ela desobedecer os pais. E que ela precisa ter o relacionamento dela com Deus restaurado a partir da disciplina, né, que é uma ferramenta que Deus deu aos pais para estar corrigindo a criança. E quando os pais estão corrigindo, eles também estão obedecendo a Deus. Se o pai não disciplina, ele vai estar desobedecendo a Deus, que deu o comando ao pai de disciplinar os filhos no momento da desobediência. Então a criança, ela precisa compreender que os pais dela também estão abaixo da autoridade divina. E eu conversando com meu esposo, eu estava conversando com ele sobre isso. Eu estava dizendo, amor, a gente precisa incluir a palavra de Deus no momento da disciplina com uma forma constante. Que quando a Bela for fazer alguma coisa que não agrade a Deus, ela lembre da palavra de Deus, não apenas da minha voz dizendo para ela não fazer, mas que ela lembre o que a Bíblia diz sobre aquilo. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a anotar versículos. Primeiramente eu anotei os pecados que eu queria trabalhar na disciplina, que são os pecados mais recorrentes dela. E a partir daí, eu peguei os versículos da educação domiciliar dela, das virtudes desse ano. A tabela tem 9 versículos, então 7 versículos eu peguei que ela já conhecia da educação domiciliar do ano passado e desse ano. E peguei os outros 2, eu pedi a ajuda da Carol. A Carol me auxiliou com alguns versículos que eu escolhi esses 2 para abordar 2 outros pecados. Então, a tabela ficou com 9 versículos. Ela foi criada, né, para atender às necessidades da minha família, em primeiro lugar. E
eu queria um versículo que eu pudesse ilustrar o meu quadro de uma forma que encorajasse a mim e ao meu marido o momento da disciplina. Então foi daí que eu escolhi Salmo 127:4, né? Que os filhos do homem na sua mocidade são como flechas. E esse versículo fala muito ao meu coração, porque quando eu e o Jota pensávamos em ter filhos, de certa forma a gente sentia uma insegurança de colocar filho no mundo tão horrível como esse que a gente tem hoje, né? E daí, assim, Deus vem confirmando ao nosso coração que os nossos filhos, eles vão ser essas flechas no mundo. Eles vão ser enviados ao mundo para estar sendo, como aquele versículo que eu até abordei Deixa eu pegar aqui rapidinho. Eu tenho ele escrito aqui, que é de Jó. Que aí eu tenho como ler ele. Essa aqui é a minha agenda bíblica, né? Que eu ilustro. Sejam os olhos dos cegos e os pés dos aleijados. Então, assim, que os nossos filhos possam estar sendo flechas nesse mundo, sendo realmente úteis para Deus, né? Que eles sejam a mudança. A gente sabe que o mundo, ele vai começar a cair para cumprir os propósitos de Deus, né, escritos em Apocalipse. Mas que os nossos filhos possam estar fazendo exatamente, Aline, a diferença nesse mundo corrompido. Então, foi aí que nasceu o quadro da família Barber, que é esse quadro que eu fiz. O meu é em inglês, porque a gente corrige, a gente fala com a Bela, a primeira língua dela na casa é inglês, e ela também fala o português, mas o inglês é a língua que a gente tem conversado mais com ela, é a língua dos versículos que ela aprende, até por conta da igreja, né? Nossa igreja local é em inglês. Então, a sequência dos versículos, a sequência da disciplina foi retirada dos estudos que eu fiz no livro Pastoreando o Coração da Criança, de Ted Tripp, e no livro Não Me Faça Contar Até 3, de... Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Agora eu não vou lembrar. Deixa eu pegar aqui o coisinha do Por um Coração Consagrado que eu tenho. Se alguém tiver o nome dela, você fala aí. Não sei se vai dar tempo. Tá aqui escrito. Vamos lá. Ginger Plowman é o nome dela. Então, foram esses dois livros, Não Me Faça Contar Até 3, de Ginger Plowman, e Pastoreando o Coração da Criança, de Ted Tripp. Que eu tirei os dois, juntei as ideias e criei essa sequência, que é: sente, exorte, leia a escritura, corrija e ore. Então, a ideia é que quando a criança desobedece, eu não a discipline, eu não inflite, qual a palavra em português? Não a discipline, né, fisicamente, sem antes ter uma conversa com a criança e ela saiba o que está acontecendo. Então, eu vou, quando acontece, né, algum problema, por exemplo, ela não dividiu o brinquedo com o irmão e o agrediu, vamos colocar assim, né, empurrou, alguma coisa assim. Então, eu vou dizer, vamos ali sentar, eu pego o quadro, trago ela pro sofá, normalmente se não tem ninguém em casa, né, eu trago pro sofá. Normalmente eu coloco num lugar isolado para que ela não se sinta humilhada pela disciplina, que essa não é a função da disciplina, né? Ela tem que se sentir corrigida e restaurada, não humilhada. Então, normalmente eu a levo pro quarto dela, né, sozinha, eu e ela, sento com ela, ela senta na cama, eu sento no chão. Eu exorto, né, eu pergunto para ela primeiro, o que você fez de errado? E daí eu deixo que ela me diga o que foi que ela fez de errado, porque ela já sabe. Ou, às vezes, eu interpretei a situação errada e ela vai me contar, ela tem a possibilidade de me contar o que foi que aconteceu de forma certa, para que ela não seja disciplinada por uma coisa que ela não fez. Então, é o momento onde ela vai me contar o que foi que aconteceu, né? Depois, eu leio a escritura com ela. Então, num caso desse, né, eu viria aqui no quadro, eu diria,
a Bíblia fala sobre compartilhar. A Bíblia diz, não olhe aos seus próprios interesses, mas cada um ao interesse do próximo, ao interesse dos outros. Então, você tem que estar olhando não só para o que você quer, mas Thomas também tem o querer dele. Então, você precisa aprender a compartilhar. Se é uma coisa que é sua e você não quer que ele queira, não deixa ele ver. Guarda no seu quarto, se for uma coisa preciosa para você. Mas isso vai acontecer, ele também vai ter coisas preciosas para ele. Então, cada um tem o seu... Então, tem aquela conversa, né? Mas a escritura precisa estar sendo lida para a criança. Porque essa era a diferença do disciplinar que eu tinha antes. Eu dizia para ela o que era o certo dela fazer. Você precisa compartilhar o brinquedo com seu irmão. Mas isso era eu dizendo. Não era da palavra de Deus que estava vindo a disciplina. Ela não estava ouvindo a palavra de Deus. Ela estava sendo corrigida pela ação dela. Então, eu queria que ela ouvisse a palavra de Deus diretamente do que Deus estava dizendo. E, a partir daí, ela compreendesse que ela tinha desobedecido o plano de Deus para a vida dela, né? E daí eu explicava para ela, eu falei pro meu marido, né? Eu digo, amor, a palavra de Deus, ele é viva e ela é eficaz. Eu quero que Deus esteja ensinando para ela o que é certo. Então, ao invés de simplesmente dizer para ela qual o comportamento que ela deveria ter naquele momento, eu digo que a Bíblia tá falando sobre aquilo. Daí, se for alguma coisa que eu já tinha dito para ela não fazer, né? Seria, no caso, respeite os meus pais. Então, para cada um dos 9, eu coloquei um versículo que se encaixava, que já era da rotina dela. Oi, Carol! Tirando aqueles 2 que a Carol me ajudou com os versículos que ela também faz, né? E eu peguei esses 2 para os outros 2 pecados que eu não tinha versículo dentro dos pecados, dos versículos sobre as virtudes. Então, daí nasceu a tabela. Eu coloquei o nome da minha família e coloquei o nome das crianças, né? Coloquei a ilustração das flechas, que eles são flechas nesse mundo, e que possa me encorajar com o meu marido, né? Com relação à disciplina. Depois de ler a escritura, vem um momento da disciplina. Daí eu digo para ela, olha, você errou, né? Você já sabe o que é o certo fazer, mas porque você errou, você vai ter uma consequência. Você vai ser disciplinado. E daí eu digo para ela a quantidade, dependendo do que ela fez, a quantidade de vezes que ela vai ser disciplinada. Ou se é alguma coisa que ela precisa refazer, como pedir perdão. Então eu digo a ela, você vai ser disciplinada tantas vezes, você vai ter que ir lá e você vai ter que pedir perdão. E essa é essa pessoa pelo que você fez. Então, esse é o momento da correção. E depois da correção, normalmente a criança está chorando, né? Por conta do que é a correção. Que a correção serve realmente para isso, para a criança compreender que existe uma consequência. Daí tem a oração. Então, é o momento que eu vou orar com e por ela. Que ela pedindo perdão a Deus pelo que ela fez, que não agradou a Deus. Ela me pede perdão. E daí, depois dali, eu já não toco mais no assunto, né? A gente ora, o relacionamento está restaurado e não há mais qual a palavra? Um conflito com relação ao que ela fez. Então, a partir daí é novo, né? Eu coloco o quadro de volta na parede e a gente age como se nada tivesse acontecido, que é isso que é o perdão, né? Você realmente esquecer a dívida e não ter mais a pessoa como culpada. E isso, durante o dia, é complicado, porque às vezes você tá com a panela no fogo e acontece alguma coisa e você vai precisar parar para sentar, exortar, ler a palavra, corrigir e orar. E isso durante o dia constantemente. Qual é as diferenças que eu já tenho sentido no meu lar usando o quadro de disciplina bíblica? Eu tenho tido mais serenidade no meu dia. Antes eu ficava muito nervosa quando a minha filha desobedecia.
mas eu ficava mais nervosa pelo descontrole que eu tinha sobre os meus sentimentos no momento da disciplina do que sobre o que ela fez em si. Hoje, como eu falei para vocês, o Espírito Santo tem moldado meu coração tanto quanto o dela, de não abordar a situação de uma forma descontrolada. Então, eu tenho tido, o Espírito Santo tem me dado esse domínio próprio através da palavra dele, porque eu sei que eu, em si, não vou poder mudar nada na minha filha. Eu não tenho esse poder. O Espírito Santo, através da palavra de Deus, é que vai estar ensinando para ela. O meu dever é fazer o certo. E o Deus, né, que molda o coração dos reis, é que vai estar moldando o coração da minha filha. Então, eu tenho sentido que eu tenho necessidade de corrigi-la menos vezes. O quadro tem saído da parede menos do que as correções que eu tinha contínuas de antes. Tem tido mais efeito. Ela tem aprendido os versículos. Às vezes, quando ela está começando a fazer, né, eu percebo que ela vai fazer, eu digo, olha, amor, o que é que a Bíblia fala sobre isso? Eu tenho tido um domínio próprio maior para poder dizer. A Bíblia fala, o que é que a Bíblia fala sobre respeitar mamãe e papai? Não faz. Se você fizer, você sabe que você vai ser disciplinada. Então, ela já para ali e já não faz. Vocês lembram quando a gente falou sobre no Mamãe Consagrada, né? A gente falou sobre a conversa com os filhos. Então, existe a correção, existe o conselho, existe a exortação. São vários tipos de conversa em diferentes ambientes, né? Então, assim, não é só o corrigir. Eu também digo a ela, ó, filho, não faz. Não faz para você não precisar ser corrigida. Então, tem esse passo também. Então, o que foi que eu fiz com relação ao modelo, né? Eu traduzi o quadro de disciplina para português essa semana. Eu venho aplicando na minha casa já faz uma semana. E eu traduzi para o português. E eu estou disponibilizando na loja para quem quiser ter o quadro da disciplina em foto. Então, eu vou estar vendendo a foto do quadro da disciplina com os versículos que eu aplico aqui na minha casa. E eu vou estar com a minha escrita no iPad, dessas ilustrações que eu faço no meu Instagram, no Ministério do Cafezinho. Eu vou estar colocando o nome da sua família e vou estar colocando o nome dos seus filhos no quadro. Então, eu tô dando a opção de quadro personalizado, porque eu penso assim, cada família é diferente e só em a criança ver o nome dela no quadro, ver o nome da família, vai trazer para a família um senso de identidade. Aquele quadro é daquela família, ele não é uma coisa que é para todo, né? Ele é específico para aquela família. Então, eu vou estar colocando, já está na loja, na verdade, do cafezinho, e eu vou estar abrindo e fechando o produto devido a encomendas. Como eu não tenho muito tempo para estar ilustrando, mas eu faço questão de ilustrar com o nome da pessoa, com o nome da família. Quando eu tiver muitas encomendas, aí eu vou fechar, né? Aí depois eu aviso de novo quando eu já estiver pegando encomenda, porque eu realmente não quero me sobrecarregar, mas eu quero disponibilizar uma coisa personalizada para a sua família. Então, eu peço a Deus que Deus esteja abençoando a vocês, que esse quadro possa estar sendo tão útil no seu lar quanto tem sido no meu, né? Eu agradeço a Deus por Deus me dar a possibilidade de poder criar ferramentas como essa, né? A palavra de Deus nos umbrais da minha casa, nas paredes. Então, eu já tenho os meus versículos aqui na sala, tenho os meus versículos aqui na parede do meu cantinho, tenho agora ali na sala. Então, esse veio lembrar do estudo bíblico ilustrado, de ter coisas ilustradas, de ter a palavra de Deus viva, visível,
gente, faz um bem tão grande para mim como pessoa, né? De estar sendo relembrada a palavra de Deus através do que eu vejo, do que eu faço, das minhas ilustrações, e poder trazer isso para vocês também através da página do Instagram, através aqui do ministério. Tem sido para mim assim uma bênção muito grande poder compartilhar, né, do que Deus tem feito na minha vida, da minha família também, né? Então é isso, meninas. Eu vou indo agora, eu tenho que começar a fazer a janta. Mas eu só queria parar um pouquinho para poder compartilhar com vocês sobre o quadro, explicar o que é o quadro Disciplina Bíblica, como eu tenho sido edificada através do quadro, e colocar para vocês que ele está disponível, né, na loja, até eu ter encomendas suficientes que eu possa fazer, né? Então eu vou ficar abrindo a disponibilidade e fechando de acordo com o que eu puder fazer, mas eu penso que é muito importante ter com o nome da sua família, uma identidade da sua família e dos seus filhos, eles verem o nome deles na parede de forma a lembrar que aquilo é para eles, né? É a identidade deles em Deus, é o que Deus quer deles. Então é isso, meninas, um beijo. Deus abençoe vocês e que nossos filhos sejam realmente flechas nesse mundo e que Deus nos abençoe a ser testemunhas e exemplo para eles, que eles possam crescer lembrando de nós como mães dedicadas a Deus em primeiro lugar, e eles possam ter orgulho, não orgulho pecaminoso, né? Mas a felicidade ao lembrar de nós como mães fiéis a Deus. Que isso seja uma lembrança que os traga para perto de Deus, né? Não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Que nossas gerações possam estar sendo edificadas pela palavra do Senhor. Um beijo. Deus abençoe vocês. Que Deus derrame bênçãos na vida de vocês hoje e sempre. Tchau, tchau.